Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, mais uma noite voltada para as famílias, obviamente, inclui a todos nós, povo de Deus. Quero falar hoje do tema, famílias fortes são famílias exclusivas de Deus. Falamos semana passada sobre a necessidade de cura. E hoje vamos começar a falar um pouco sobre ser família forte, ser uma família realmente que se fortalece no Senhor. Mas como, uma introdução, quero pensar nesse tema para depois entrar nessa questão do fortalecimento. Famílias fortes são famílias exclusivas de Deus. Então vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, texto muito conhecido de todos nós, a palavra de Deus nesse momento, para refletirmos um pouco e aplicarmos a palavra de Deus dentro dessa questão também de ser forte, de estar forte. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós cremos que em Ti, Senhor, estamos escondidos, blindados. Sabemos que é o Senhor que guarda a nossa vida. Mas nesse momento clamamos pela palavra do Senhor, porque entendemos que tantas vezes deixamos de viver coisas grandes da parte do Senhor, porque não estamos caminhando dentro dos princípios estabelecidos pela Tua palavra. E nessa noite, ó Pai, nós queremos aprender mais da Tua palavra, que essa palavra venha trazer mudanças, mais uma vez, nas nossas vidas e nas nossas famílias, e consequentemente, na vida da igreja. Senhor, fala com cada um de nós. Nós oramos agora, repreendendo, Senhor, toda intenção maligna, tanto, Senhor, aqui na igreja, como em cada lar, em cada família. Que em nome de Jesus seja um tempo agora, ó Pai, de concentração, um tempo, Senhor, de edificação através da Tua palavra, e que vejamos a mão do Senhor e o poder de Deus se manifestando, Senhor, sobre nossas vidas e nossas famílias nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos agora que todo mal saia, Senhor, do meio das famílias e do meio da Tua igreja, para que, Senhor, ouçamos a Tua palavra com clareza e ela possa dar frutos a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem, esse versículo que eu quero deixar para cada um de nós, nos fala algumas coisas. A palavra de Deus é clara nesse único versículo que eu separei de 1 Pedro, porque fala um pouquinho quem nós somos. Primeiro, fala de geração eleita. O termo original aqui fala de raça eleita. É no sentido de um povo eleito. Então nós podemos dizer que os cristãos são vistos como alguém que está sendo ali, um povo formado, uma nova raça, diferente de judeus ou gentios. Este povo agora assume o privilégio, as promessas que pertenciam ao povo judeu. Quando então a palavra de Deus está dizendo que vocês são uma geração eleita, são uma raça eleita, está dizendo que Deus aqui nos elegeu e criou algo novo, diferente. Antes eram os judeus e os gentios, ou seja, judeus e o resto do mundo, porque o povo judeu era um povo escolhido. Mas agora nós entendemos que nós somos a raça, o povo que foi formado por Deus. Mas vai muito além disso. O texto diz sacerdócio real. Antes nós existíamos, dentro do povo judeu, uma classe, era uma tribo responsável pelo sacerdócio. Eles eram responsáveis pelo templo do Senhor, pelas cerimônias do Senhor, e eles que conduziam todas as coisas. Mas agora nós entendemos que todos nós somos sacerdotes do Senhor. Nós ministramos perante o Senhor. Não mais um sacerdote que faz ali o momento da purificação, ou o sumo sacerdote que entra lá na presença de Deus. Não, o véu do templo foi rasgado, e todos nós hoje ministramos diante do Senhor. Basta nós clamarmos, basta estarmos orando em nome de Jesus, e todos nós estamos na presença dele. Então nós somos sacerdócio real. É real porque serve a um rei de toda a terra, é real porque servimos a um Deus vivo. Mas o texto continua dizendo nação santa.
Fala de um povo que está sendo santificado pelo Senhor, um povo que já foi justificado diante de Deus, não tem mais pecado porque foi purificado desses pecados, mas é uma nação que a cada vez mais está sendo santificado. Mas chega aqui onde eu quero falar um pouquinho. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, um povo de sua particular propriedade. Aqui fala de posse. A Bíblia diz que nós somos um povo exclusivo dele. A palavra de Deus nos diz que nós pertencemos ao Senhor. 1 Coríntios 6,20 vai dizer: vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós somos de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Tiago 4,5: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Que nós entendemos que somos de Deus, nós pertencemos a Ele, somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aqui, querido, eu quero pensar um pouquinho hoje com cada um de nós, se nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, porque tantas vezes nós vivemos momentos difíceis, porque tantas vezes nós, ou nossa família, passa por momentos complicados. Nós precisamos avaliar isso hoje. Nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus poderoso, nós somos dele, pertencemos a ele, somos exclusivos dele. As duas coisas eu quero pensar nessa noite. Primeiro, o quanto eu tenho me tornado exclusivo de Deus. O quanto as minhas ações, as minhas condutas e a minha família pode dizer: na minha casa só tem coisas de Deus. Eu vivo para Deus, eu estou conectado com Deus porque eu pertenço a Ele, Ele me comprou, eu devo tudo que tenho a Ele, tudo que tenho é dele, os meus sonhos, os meus projetos, os meus bens, a minha vida, os meus filhos. Há uma consagração porque é um entendimento de que Ele nos comprou e por isso pertencemos a Ele. Mas uma outra coisa que eu quero avaliar e tentar responder uma pergunta. E a pergunta é: por que tantas vezes, como povo exclusivo de Deus, não nos sentimos fortes e não vencemos as lutas que tantas vezes travamos? A resposta, querido, é muito objetiva e clara. Porque não estamos fortes o suficiente em Deus. E nós vamos entender isso através do texto base que estamos ministrando durante esse mês de maio para a família. Muitas vezes, querido, não estamos fortes o suficiente para vencer como família, para lutar como família, para resistir ao mal como família. Tantas vezes estamos ali fracos ou vivendo momentos de aridez espiritual e não conseguimos enxergar isso. Portanto, quero agora pensar sobre fortalecimento, o quanto precisamos nos fortalecer como famílias, porque, como sabemos, famílias fortes são igrejas fortes. A sua família, querido, pode estar muitas vezes fraca espiritualmente. Você pode estar fraco espiritualmente e nem perceber isso. Mas nós vamos hoje pensar em nos fortalecer. Vamos, em nome de Jesus, sair hoje deste culto, você na sua casa e nós aqui, fortalecidos no Senhor. Abra comigo Efésios capítulo 6, verso 10 a 12. Durante os domingos à noite nós vamos tratar desse texto. E a cada domingo, alguns versículos, até completarmos todo esse contexto de Efésios capítulo 6, que vai do 10 ao 18. Efésios 6, 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, fica claro para nós algumas coisas, nós precisamos realmente observar esse texto. Como eu disse, vamos ver ao longo do mês sobre fortalecimento. No primeiro culto, vimos um pouco sobre a questão da cura, a necessidade de permitir que Deus cure as nossas emoções e cure hábitos, manias, coisas que nós levamos para dentro da nossa casa. Hoje vamos pensar nessa questão de nos fortalecer. Paulo escreve o texto de Efésios 6, 10 a 18, dentro do contexto de um soldado romano. Ele pensava na figura de um soldado romano, ele faz uma analogia, e todos entendem bem o significado na época, já que o soldado romano era uma figura comum.
para aquele tempo. Ele cita 6 equipamentos que eram usados pelo soldado romano. É a armadura. Ele fala do cinto, da couraça, do calçado, do escudo, do capacete e da espada. E vamos começar pensando apenas nos versículos que lemos, 10, 11 e 12. Não vamos entrar aqui em cada equipamento, em cada objeto, até porque quarta-feira nosso irmão Neemias já compartilhou e falou um pouco sobre cada um deles. Mas eu quero pensar, querido, nesses primeiros versículos e a partir daí criar uma linha de raciocínio e pensamento de como ter famílias fortes, como ter famílias que continuam vencendo em meio às situações da vida. E a primeira coisa que eu destaco: as famílias não devem se descuidar da importância do fortalecimento, principalmente espiritual. Eu vou repetir. As famílias não devem se descuidar do fortalecimento espiritual, principalmente o espiritual. O texto diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. O capítulo 6 começa falando sobre relacionamento de família, questões de família. Quando nós olhamos o capítulo 6, ele está falando do âmbito familiar, assim como o finalzinho do capítulo 5. Nós vemos questão de marido, mulher, de filhos com pais. Paulo estava tratando sobre família. Logo depois de família, ainda no capítulo 6, ele fala um pouco da relação entre patrão e empregado. Aqui nós olhamos uma questão mais social, de como lidar. Então veja, Paulo está tratando família, questão familiar. Paulo está tratando sociedade, patrão, empregado. Mas agora, chega no verso 10, ele chega e diz: finalmente. Finalmente. Ele está trazendo uma conclusão. E agora ele vai tratar de coisas espirituais. Querido, nós precisamos entender que nós estamos num mundo onde nós temos questões familiares, nós temos questões sociais, mas também estamos diante de questões espirituais. E muitas vezes não estamos atentos e pensando sobre isso. Mas há uma necessidade de olharmos e percebermos o quanto Deus quer falar conosco. Sobre esse fortalecimento, entendemos alguma coisa a partir desse verso 10. Primeiro, é uma ação contínua. O texto ele quer dizer: continue sendo fortalecidos. O desejo de Deus, querido, é que a cada dia haja um fortalecimento nas nossas vidas espirituais. O que acontece muitas vezes na nossa vida, e talvez você possa confirmar isso no seu coração, porque é assim com a maioria. Muitas vezes a gente vai no culto, a gente tem um momento de busca, e ali a gente se sente fortalecido, a gente se sente ali bem, e começamos a semana bem. Daqui a pouco vem a segunda, terça, quarta, quando chega na quinta, parece que a gente está de pneu murcho, parece que a gente já não se sente tão fortalecido. Já teve os ataques do trabalho, as piadinhas, as coisas indecentes que a gente acaba ouvindo na rua, enquanto a gente está caminhando, no ônibus, no trem, enquanto a gente está vendo, muita gente fala muita coisa, a gente está sempre num ambiente inadequado, muitas vezes, para a nossa mente, para os nossos olhos, e quando a gente vê, parece que já não estamos mais fortalecidos para caminhar. Então a palavra de Deus vai nos dizer: fortaleçam-se sempre, continuamente. Há uma necessidade, uma ação contínua. Se fortalecer, então, não é apenas um momento, mas em todo o tempo. E chegou o momento de cada um de nós entendermos que a vida é muito mais do que trabalho e sonhos, é também ter tempo para Deus e estar nele. Querido, é preciso ter esse tempo com Deus. Muitas vezes nós nos alimentamos tanto das coisas do mundo e temos deixado Deus de lado. É nesse tempo de quarentena que Deus está abrindo os nossos olhos para dizer: ei, levante um altar da minha presença. Ei, conserte alguma coisa dentro da sua casa. Porque não adianta, querido, não há uma fórmula mágica de eu chegar agora e falar: Senhor, me fortaleço em Ti. Claro, me fortalece. Mas se no dia seguinte eu não tiver uma vida contínua na presença de Deus, tudo aquilo que Ele fez vai acabar passando. Por isso que continuamente nós precisamos estar ali com Ele, nos alimentando, nos fortalecendo nele. Uma outra coisa que nós percebemos: quem nos fortalece é o Senhor. O texto diz, e é claro para nós: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Há um fortalecimento que vem do alto. Há algo que Deus quer mover no nosso coração, na nossa vida. Há algo que nós precisamos entrar ali e receber de Deus. É uma leveza, é um fortalecimento, é um encorajamento, é a própria
operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele vem nos fortalecer, Ele vem nos reerguer, Ele vem nos dar uma injeção de ânimo, sim, para a gente lidar com tudo e continuar caminhando. Tantas vezes, queridos, estamos prostrados, tantas vezes o inimigo chega diante de nós e tenta trazer peso espiritual. Posso aqui contar as vezes que Deus tratou comigo, querido, que eu estava prostrado. Sabe aquela semana que você está cansado, parece que não tem força para nada. E aí, tantas vezes eu entendi que Deus, isso não é só natural, há algo espiritual. Nós vivemos, querido, debaixo de opressão, de peso espiritual, mas graças a Deus, Deus já nos deu o caminho para nos fortalecermos, porque nos fortalecemos nele. Quando vamos até a presença dele, Deus começa a mover e vem um ânimo novo. Como, querido, muitas vezes eu estava assim, Deus usou pessoas para simplesmente chegar e orarem, e nós sentimos essa leveza novamente, esse renovo do Senhor. Como também, certas vezes, orei por pessoas específicas nessa área e sentiram realmente um fortalecimento do Senhor. O que eu quero dizer é que o fortalecimento vem do Senhor. Não adianta ali apenas algum pensamento positivo. Não adianta que eu vou fazer agora 3 passos disso, eu vou correr, eu vou andar. Querido, entenda. Diante de situações espirituais, a qual Paulo está definindo aqui, o fortalecimento vem do Senhor. E aí eu lembro Isaías 41, verso 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E ele continua: eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É o Senhor dizendo ao seu povo: eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Só Deus para nos fortalecer. Sem Ele não há como estarmos fortes. E por que eu preciso estar forte? Querido, eu preciso estar forte para não cair em tentação, para suportar os problemas, para ter esse discernimento espiritual. O grande Davi passou por momentos difíceis. Um deles foi quando ele estava ali em Ziclag. Ele chegou lá e de repente tinham levado tudo. Levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram as ovelhas, os animais todos, levaram tudo e queimaram a cidade. O texto vai dizer que ele se isolou e se fortaleceu no Senhor. A palavra ali muitas vezes está aplicada como se reanimou. Ali houve um fortalecimento do Senhor e Davi saiu dali para ser um conquistador. Depois que ele venceu o problema que aconteceu em Ziclag, ele foi imediatamente colocado como rei. É diante de um grande problema, de uma grande situação, que pode ali se abrir uma porta. Foi quando Davi matou Golias. Deus entregou a chave do reino, porque todo mundo olhou: tem alguma coisa diferente nesse garoto. Quando ele foi lá e lutou em Ziclag, Deus viu, e o povo ali viu, que o Senhor mais uma vez estava com Davi. O que eu quero dizer, querido, é que tudo começou quando Davi se fortaleceu no Senhor. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, está lá registrado em 1 Timóteo 12: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo sabia que estava no ministério porque Deus havia dado forças para ele. Quando nós olhamos, querido, o próprio Abraão, diante da promessa de Deus, está lá em Romanos capítulo 4, depois você pode ler verso 18, olha o que diz Abraão: contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se ainda pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, diz o texto, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Querido, imagina agora Abraão. Deus tinha uma promessa: você vai ser pai. O homem estava com 100 anos de idade. O texto diz que ele já sabia, que ele já não tinha vitalidade, tinha dado ruim. Sara já estava totalmente sem vigor, já era uma senhora de 90 anos. Mas o texto diz
que Deus o fortaleceu a sua fé, e ele creu contra a própria esperança de que nada havia, né? Ele em esperança creu, e ele foi ali abençoado. O texto vai nos dizer que ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Querido, muitas vezes Deus já prometeu algo para a nossa família, para a sua vida, mas tantas vezes a gente se depara, não tem mais como, não tem mais jeito. Como foi com Abraão. Talvez como Davi, quando chega naquele lugar, levaram tudo, filhos, esposa, tudo. Todos eles passaram por um momento de baixa, mas todos eles se fortaleceram no Senhor. Querido, em nome de Jesus, que nessa noite você seja fortalecido pelo Senhor. Ele é o teu ajudador, é Ele que te fortalece, e nós precisamos dar importância sim ao fortalecimento espiritual. Nós precisamos ter essa busca. Veja algo, todos foram diante do Senhor, todos buscaram o Senhor, e todos foram aqui fortalecidos nele. Então nós precisamos ter esse cuidado de nos fortalecer, nós precisamos ter esse cuidado de estarmos vigilantes como povo exclusivo de Deus, e vendo a necessidade de buscar esse fortalecimento. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, o segredo para termos famílias fortes, é tomarmos a armadura de Deus. Querido, hoje eu não vou entrar nos detalhes da armadura. Na quarta-feira, nosso professor Elias ministrou aqui, falou sobre ela em cada item, e talvez eu fale mais para o final do mês. Mas o que eu quero contar e falar aqui, compartilhar, não é específico sobre cada peça da armadura, mas ela como um todo. O texto vai nos dizer algumas coisas importantes que nós precisamos observar dentro desse versículo que nós acabamos de ler. Eu vou repetir, Efésios capítulo 6, verso 11 agora. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Note bem. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós observamos algumas coisas nesse verso 11. O segredo para ter famílias fortes é nós tomarmos essa armadura. Primeiro, há uma necessidade de usarmos. O texto diz, vistam. É uma ordem de Deus. Nós precisamos usar essa armadura. Querido, não tem como sermos vencedores se nós não estivermos aqui usando essa armadura. Na quarta-feira, logo no momento de oração, depois que o nosso professor Elias falou, eu comentei algo aqui para nós. Não é algo que eu chego no espelho, querido, e começo a dizer, eu estou agora vestindo o capacete da salvação, estou colocando a couraça da justiça. Tem gente que pensa que é isso. Não é um ato de oração, não é simplesmente um momento que eu chego, estou lá e falando e fazendo. Não, é a forma que nós vivemos que vai dizer o que nós temos vestido. Eu tenho que exercer fé para me ter o escudo da fé. Não adianta dizer, eu tenho o escudo da fé, mas aí está vindo tudo quanto é dado, inflamado, e a gente está permitindo acertar a nossa vida e estamos aí cheios de feridas. Eu tenho aqui a verdade, cinturão da verdade, cinto da verdade, mas a gente não vive uma verdade. Pelo contrário, tantas vezes mentimos, agimos errado. Como esse cinto vai existir? Os cintos são coisas espirituais, mas são princípios bíblicos que eu vivo, e por isso eu estou usando. E eu quero, querido, entender, levar todos a entender que há uma necessidade de nós vestirmos, porque é uma armadura, e a Bíblia diz, é de Deus. Se é de Deus, eu quero. Se é de Deus, é importante. Se é de Deus, é para mim e para você. É algo que Deus separou para nós usarmos. Foi Deus que idealizou. A armadura não é humana, não é fruto de lógica, não é fruto de emoções. Ela vem de Deus, é algo sobrenatural, mas é algo real que nós precisamos usar. Uma outra coisa que eu destaco: se as lutas tantas vezes são espirituais, pois o inimigo número 1 das nossas vidas é o diabo, as armas também precisam ser espirituais. Se não tem uma vida espiritual viva, ativa,
eu não tenho como usar a armadura. A armadura é algo que cada um tem na sua. Não adianta, querido, eu querer usar a armadura do Júlio. Eu vou viver pela fé do Júlio, eu vou viver pela verdade do Júlio, eu vou viver pela justiça que ele pratica, eu vou viver com o capacete dele. Não. Cada um tem a sua. Cada um de nós precisa entrar no reino e começar a viver as verdades de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Um exemplo sobre a armadura, nós percebemos do próprio Davi quando foi matar Golias. Nós tínhamos Saul, disse que ele era de grande estatura, e a sua armadura, obviamente, acompanhava o seu tamanho. E Davi, ainda um jovem, ele vestiu a armadura para lutar contra Golias, porque o Saul, o rei, não quis lutar, não estava ali com coragem para isso, mas a armadura deu Davi. E ele foi ali naquele momento, não com a armadura física, mas ele foi com a armadura espiritual. Ele chegou diante daquele gigante não com a armadura de Saul, mas ele chegou com a sua fé, com a sua convicção. Ele chegou realmente com a espada do Espírito. Ele foi lá, claro, com as suas pedras e a sua funda, mas ele não estava ali com a sua força, nem com a sua habilidade, com a sua sabedoria. Ele estava ali: eu estou indo contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele gigante, querido, caiu, porque Davi preferiu usar a armadura espiritual, ao invés de usar uma armadura física do seu rei Saul. Então não adianta eu querer usar a armadura do outro. Agora, tem outra coisa importante: tem que usar toda a armadura. A expressão no grego para toda a armadura dá a ideia de algo completo. Então, querido, não adianta usar um pedaço de uma armadura, um pedaço, e simplesmente esquecer o resto. E por que toda ela? Porque precisamos nos proteger da maneira certa. Satanás sempre vai tentar de alguma forma nos atacar. E aí nós temos aqui atacar a mente. A nossa mente é muito atacada. Como, querido, já falei aqui sobre isso, a nossa mente, ela é bombardeada o tempo todo. Então, a Bíblia diz que existe um capacete da salvação. Quando eu retornei para o Evangelho, eu lembro que logo eu conheci Elinete. Na verdade, eu conheci Elinete, minha esposa, no dia que eu retornei para o Evangelho. Foi uma bênção dupla. Eu voltei para Jesus e conheci ela no mesmo dia. E aí, queridos, eu lembro que logo a gente foi para um retiro. A gente foi para um retiro e eu falei: mas olha, minha mente está uma confusão. Parece uma batalha na minha mente. Tantas coisas vindo na minha mente. Eu falei: isso não é meu, não é possível. Mas eram coisas absurdas, tipo: esquece isso tudo, Deus não existe, larga isso para lá. Eu falei: mas não sou eu que estou pensando isso, por que vem tanta coisa dessa maneira? E aí eu falei com ela: olha, tem uma luta na minha cabeça. Ela falou: aí, tu não é convertido não, você é convencido. Nunca mais esqueci disso. E aí, o resultado, que lá naquele retiro, no momento específico de oração, a gente pôde testemunhar. Uma pessoa foi usada ali por Deus para dizer exatamente o que eu estava falando. E aquela pessoa disse: há uma guerra espiritual, Satanás está tentando contra a sua mente. Querido, escute algo em nome de Jesus. Muitas vezes Satanás me lança situações da nossa mente. São informações, são situações para tirar o nosso foco, são situações de palavras, de dardos realmente que chegam na nossa mente para a gente perder o foco, para a gente criar pensamentos, porque ele não pode ler a nossa mente, mas nós entendemos a batalha claramente. Há uma grande pregadora conhecida nos Estados Unidos, na Joyce Meyer, que ela tem um livro somente sobre isso, a batalha da mente. E você precisa aprender a lidar também com esses ataques e usar esse capacete para se proteger. Porque tantas vezes as coisas mudam na nossa vida, na nossa mente, nós não percebemos essas vozes malignas. Mas também nós temos as nossas emoções. Isso nos fala dos dardos inflamados, a qual Paulo vai falar do escudo da fé. Existe um estudo que diz que o escudo da época, ele era mais ou menos desse tamanho, 1,60 m, ele tem 1,70 m, 1,60 m, revestido de couro. Para quê? Para que a pessoa ficasse totalmente escondida ali naquele
escudo, porque era lá que o povo botava os dardos inflamados, ele vinha com fogo, e nós sabemos que o couro não pega fogo, então era um escudo com couro, para aquilo que não pegasse não incendiava o escudo. E aí Paulo está dizendo, olha, Satanás ele tem os seus dardos inflamados, e você precisa usar o escudo da fé. Ele está dizendo, é pela fé que você vai caminhar, é pela fé que você vai se livrar desses dardos inflamados, e como eles vêm diante de nós. E aí eu vou contar mais um testemunho de quem já estava aqui na igreja já ouviu, mas é algo que Deus vai trazendo na nossa memória. Certa vez eu tive um sonho. Eu sonhei, querido, que eu estava indo para a guerra. Foi muito interessante o sonho. Eu sonhei que era na guerra, eu cheguei em casa correndo e falei, cadê as minhas armas? E aí, quando eu fui procurar, achei meu escudo. Meu escudo era desse tamanhozinho. E eu falei, o que aconteceu com o meu escudo? O meu escudo está muito pequeno, vou me acertar. E aí eu fui procurar, o resto não achei, mas naquele momento, com um escudo pequenininho, eu acordei, de madrugada. Naquela hora, Deus falou no meu coração, assim está o escudo da fé. Você está sendo atingido pelos dardos do maligno. Naquela semana eu estava vivendo um momento de grande desânimo, de muito desânimo. Tudo porque uma pessoa da igreja estava falando mal de um pastor lá da igreja. E eu sabia que aquilo tudo era apenas maledicência, não procedia, e aquilo me acertou. Aquele dardo inflamado que foi para o pastor me atingiu de tal forma que eu estava triste, eu estava desanimado. Aquilo ali me abateu de tal forma, porque eu sabia que não era uma verdade, procurava entender por causa do que estava acontecendo aquilo tudo, e aquilo me trazia um peso, tristeza. Deus me deu um sonho, meu filho. Satanás está usando isso para acertar o teu coração. O seu escudo da fé está desse tamanho. E naquela noite, eu pude me fortalecer no Senhor e dizer, Senhor, eu não aceito nenhum dardo inflamado de Satanás na minha vida. Eu estou repreendendo isso em nome de Jesus. Renova-se o meu escudo da fé. E eu pude ali ser ministrado pelo Senhor. Então, querido, quantas vezes o inimigo já lançou algo no seu coração? Quantas vezes foi uma palavra que alguém falou, algo que você escutou, alguma circunstância que aconteceu, que acertou em cheio o seu coração? O escudo da fé já estava ali, meio pequeno, ou então nem estava usando. E aí o inimigo chegou. Mas nós continuamos aqui, olhando sobre os enganos do maligno, que tem a mente, o capacete, as emoções. Eu vou usar o escudo, os enganos de Satanás. O que ele tenta trazer a cada dia são os enganos, as mentiras. Quando nós olhamos, querido, sobre a armadura, existem armas de ataque e as armas de defesa. Para mim, só existe aqui uma arma de ataque. Para mim é a espada, que muitas vezes é usada também para se defender. Todas as outras são armas de defesa. O que me mostra, querido, que eu preciso continuamente estar protegido contra as ciladas do maligno. Nós vamos dar uma ênfase ainda maior sobre isso. Isso quer dizer que há uma necessidade tão grande de nos defendermos. E aí eu entro no terceiro ponto dessa mensagem, que diz: o objetivo do fortalecimento familiar é resistir às lutas contra o inimigo. Então segue comigo aqui. Como eu disse, finalzinho do capítulo 5, ele trata de coisas da família. No início do capítulo 6, ele trata sobre coisas da família e coisas da sociedade. Paulo está dizendo: eu sei que tem coisas que vocês precisam fazer. Ele vai falar de relacionamento de marido e mulher, ele vai falar sobre relacionamento entre pais e filhos, ele vai falar sobre relacionamentos de relação social. Ele não está excluindo a responsabilidade de cada um de nós de viver a nossa vida de forma correta, de forma bíblica. Mas agora ele está falando sobre as lutas espirituais. E fica claro para nós, querido, que nós precisamos nos fortalecer contra as ciladas do maligno. Estamos em guerra. Estamos em guerra como igreja, guerreando no mundo espiritual. Nós estamos em guerra como famílias.
A sua família vive constante ataque. A sua vida, querida, ela vive sim constante ataques. E não há vitória na igreja se tiver derrota dentro da família. Por isso, as famílias fortes significam igrejas fortes. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe acordo de paz entre o mundo da luz e o mundo das trevas. Só existem duas categorias: aqueles que são alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Ah, pastor, mas eu não estou em Deus, mas também não estou no diabo. Estou em cima do muro. O muro pertence ao capeta. Não tem jeito. Ou nós tomamos uma posição de partir para cima, de guerrear com o Senhor, de defendermos a nossa casa, a nossa família, de nos fortalecermos, de vivermos em Deus, tanto a questão familiar, social e espiritual, ou algo vai acontecer, não vamos resistir. É para resistirmos esse fortalecimento. Mas temos ainda duas questões, dois cuidados. Primeiro, não podemos subestimar o inimigo. O que é isso? Muita gente pensa, não, o diabo não existe. Não, o diabo só está na casa do vizinho, na minha casa ele não é. O diabo só está lá na igreja tal, na minha igreja ele nem passa perto, porque o povo do louvor lá manda fogo direto. Não. Muitas vezes nós desconhecemos o seu poder, suas armas, seus agentes, sua estratégia. O diabo não é uma lenda, um mito, ele é real. E pode estar nesse exato momento dentro da sua casa tentando destruir a sua família. Então não podemos subestimar o inimigo, mas também não podemos superestimar o inimigo. Já tem o outro lado da moeda. Existem pessoas que falam mais do diabo que de Deus. Falam o tempo todo do diabo, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo isso, o diabo, coitado. O diabo leva culpa que nem tem, às vezes, culpa ele está levando. O diabo, como eu tenho que falar, ele não é um Deus caído, ele é apenas um anjo caído, mas sim, ele pode, tantas vezes, fazer uma ruaça dentro da nossa casa, se nós não estivermos fortalecidos. Mas eu quero lembrar, você é família de Deus, povo exclusivo do Senhor, e nós precisamos conhecer contra quem estamos lutando. Paulo está falando sobre isso. Ele está tratando agora, finalmente, ao fortalecimento. Isso é necessário, visto a armadura, e é necessário para você resistir, para você não cair nas ciladas do maligno. Então, ele é invisível, mas ele é real. Ele fica 24 horas buscando uma oportunidade de gerar algo no seu coração, na sua vida, na sua família, de dar uma rasteira. Ele é maligno. A Bíblia chama ele de Satanás, de assassino, de ladrão, de mentiroso, de destruidor, de tentador, de serpente, de dragão, entre outros. O seu intento continua sendo roubar, matar e destruir. Ele sabe que está sentenciado à perdição eterna e ele quer levar consigo muitos homens e mulheres. Ele é astuto, ele usa ciladas, armadilhas, ardis, ele se disfarça, ele se transfigura em anjo de luz. Querido, o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que talvez a sua família esteja diante de um grande ataque, você não está fazendo aquilo que é necessário para vencer. Nessa noite nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na autoridade do seu nome, romper, querido, com todo mal e com toda força opressora dentro da sua casa. Se não estivermos fortes, não resistiremos a esse lado do maligno. Então tem gente brigando dentro de casa com o cônjuge, brigando com o filho, com pais. Irmão, se liga, a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. A Bíblia diz que não é contra pessoas. Tem coisas que o inimigo tem feito, tem produzido. Chegou um tempo da nossa caminhada, eu e minha esposa, que a gente começou a identificar de forma mais clara. Às vezes estava tudo bem dentro de casa, de repente parece que tudo muda. Está tudo bem, de repente, e a gente, opa, vamos lá. Tem hora que muda. Tem hora que o inimigo parece que ele tenta chegar na alma. E é muito interessante, querido, porque a gente não tem noção, né? Digamos que simplesmente houve uma discussão dentro de casa, seja entre irmãos, seja entre cônjuges, seja entre pais e filhos. E aí pegou, Satanás vai lá no ouvidinho da pessoa. Está vendo? Não te valoriza, não te respeita, não te ama. Aí vai lá para o ouvidinho da outra pessoa. É sempre assim. Você tem que dar um jeito nisso. Até quando você vai suportar isso?
Querido, nós não temos noção. Muitas vezes não é o diabo que criou a briga, a gente discute, a gente também discorda, mas é nesse momento que muitas vezes vem esse lado, a proposta maligna. Muitas vezes a gente viu aí desenhos, né? Na época que a gente era criança tinha esses desenhos, eu não sei hoje como é que é o desenho, né? Mas antigamente a gente via, né, um desenho, e aí ficava um anjinho de um lado falando e um capetinho do outro lado falando, né? Mas é justamente assim. Enquanto o Espírito vai produzir o fruto, a paz, o amor, a vontade, e por aí vai, o inimigo vai tentar fazer de tudo para destruir. Então cuidado, irmão, se liga, se fortaleça no Senhor e no seu poder. Tantas vezes estamos distraídos no dia a dia, esquecemos dessa luta, e o desejo de Satanás é ser imperceptível. Ele não deseja ser reconhecido através dos seus atos. Ele quer fazer tudo de forma sutil, de forma que o mundo pense que ele não existe, que as pessoas não entendam que ele é real e ele que está proporcionando isso. Certa vez eu ouvi um testemunho, ele está disponível na internet, um pastor chamado Daniel Mastral, e ele conta, querido, como ex-satanista, qual é a estratégia. Ele falou que ele acabou com muitas igrejas quando era satanista. Primeiro, terno e gravata, boa pinta, com dinheiro, ninguém falava nada contra a postura, a forma de lidar. Ele se infiltrava na igreja, ganhava confiança, começava a participar de alguns grupos, e ele dá o testemunho dele que era o seguinte: diante de uma reunião, Satanás falava com ele, aqui ó, esse casal aqui, eu criei confusão na casa deles ontem. E aí ele falava assim, Deus está me dizendo, testemunho, que esse casal aqui vocês brigaram, mas Deus está vindo com socorro. Aí o pessoal, olha, homem de Deus, ele descobriu a verdade. E aí Satanás falava, ó, filho, saiu de casa ontem, porque eu tirei ele de casa. E aí está dizendo, ó, Deus está me dizendo que teu filho saiu de casa, é verdade? O pessoal, meu Deus, meu de Deus. E aí Satanás falou, eu vou trazer de volta. Falou, mas Deus está dizendo que vai trazer de volta. Todo mundo olhava aquilo e falava, esse é o homem de Deus. Filho, guarde algo, existe isso, Deus faz sim. A palavra de conhecimento, estou usando agora aqui, porque Satanás muitas vezes usa aquilo que é certo para trazer o engano. E aí, ele contando seu testemunho, disse, olha, quando a igreja via, ele aceitava com o nome de Deus e me levantava contra o pastor. Rachava a igreja. E depois ele ia para outra igreja. E isso se repetia. Isso é um testemunho de um homem que compartilhou o que ele fazia como ex-satanista. O que eu quero dizer é que Satanás é real, mas ninguém dizia que ele era o maligno. Nós não precisamos temer, viver com medo, mas nós precisamos, em nome de Jesus, nos fortalecer no Senhor. É Ele que vai lutar, é Ele que vai nos dar discernimento, é Ele que vai nos fortalecer. Mas tantas vezes o inimigo está agindo e nós não percebemos. Só mais um testemunho. Meu pastor, antigo pastor Cidade, que nos conhece, sempre contou um testemunho de que ele foi visitar uma pessoa que pediu lá uma visita porque tinha um filho que estava em processo. E esse filho, ele fazia shows, promovia shows. E ele disse que quando entrou no quarto daquela pessoa, Satanás mostrou vários, pôsteres dos shows, tinha os cartazes, e Satanás começou a falar, está vendo isso aqui? Tantas pessoas começaram a se drogar, tantos perderam aqui, a sua inocência por causa desse dia. E ele foi falando um por um, Satanás foi apontando aquilo que ele estava fazendo com adolescentes, com jovens, com shows e tudo mais, começou a beber e se tornou alcoólatra. Satanás conhecia tudo aquilo porque ele promovia tudo aquilo. E aí o pastor Cidade contando, como Satanás é astuto e ele tem tido estratégias para destruir a nossa casa, a nossa família, e tantas vezes não estamos ligados em relação a isso. Então a grande arma do maligno é nos fazer pensar que ele não existe, que ele não está fazendo nada. Ele pode estar agora mesmo, querido, como eu disse, tentando algo contra os seus filhos, contra a sua casa, mas em nome de Jesus, hoje ele vai sair daí, nós vamos nos fortalecer no Senhor. Querido, quantas e quantas vezes ele coloca mentiras em sua mente? Como eu disse, lançando os dardos inflamados.
levando as informações enganosas para você duvidar de Deus, duvidar da igreja, duvidar de seu pastor. Se você não reconhece a autoridade de seu líder, a oração dele não chega a você no sentido da resposta de Deus para a sua vida. Se você não respeita a autoridade daqueles que estão acima de você, a intercessão dessas pessoas, ela não tem validade contra a sua vida, porque você não reconhece como alguém que é autoridade da sua vida. É o princípio da cobertura espiritual. Se não aceito a autoridade, não estou debaixo dessa autoridade. Há um espírito de rebelião em relação a isso. Então são princípios que nós precisamos observar para vivermos esse fortalecimento. Muitas vezes o inimigo ele fica de leve trás e usa muitas vezes irmãos para fazer isso. Gera crises, fofocas. Querido, quem é o maior inimigo da igreja? Satanás. Charles Swinton disse que todas as vezes que Deus coloca um tijolinho na sua igreja, está construindo algo, Satanás faz de tudo para destruir isso. Nós estamos em guerra e nós precisamos acordar para isso. A sua família está em guerra e você precisa acordar para isso. Sim, a igreja tem lutas, vive na guerra, mas nós precisamos de homens e mulheres de Deus valentes para lutar e para vencer, porque temos Deus do nosso lado. Temos uma palavra de Deus que irá nos fortalecer e nele nós sabemos que somos mais do que vencedores. Então eu quero te convidar em nome de Jesus para você entrar nessa guerra. Nós precisamos deixar de lado nossas guerras contra homens e mulheres. Nossa luta continua sendo no mundo espiritual. Então, querido, nessa noite, eu quero relembrar aqui para nós orarmos algumas coisas. Primeiro, as famílias não devem se descuidar do seu fortalecimento espiritual. Se fortaleça no Senhor. Tem que ser algo contínuo. Segundo, o segredo para termos famílias fortes é tomarmos a armadura de Deus. É algo de Deus, nós precisamos viver os princípios de Deus para nos fortalecermos. Esse é o grande segredo. E terceiro, o objetivo do fortalecimento familiar é resistir às lutas contra o inimigo, as ciladas do maligno. E nós vamos, em nome de Jesus, clamar aos céus para que haja fortalecimento. Eu sei então que somos um povo exclusivo de Deus, porém nós sabemos que precisamos nos fortalecer, pois estamos numa guerra espiritual. Enquanto eu sou povo de Deus, eu não fico descansando todo dia, parado, sem fazer nada. Não, eu busco a Deus, eu me renovo no Senhor, eu me fortaleço no Senhor, eu vivo os princípios do Senhor, e isso me faz usar essa armadura para vencer as lutas espirituais. E aí eu me pergunto de novo para nós encerrarmos: se eu sou de Deus, sou povo exclusivo dele, por que tantas vezes as coisas não dão certo para nós, para a nossa família? Porque muitas vezes estamos fracos, não estamos vigiando e orando. E que nosso Deus nos fortaleça nesse dia, em nome de Jesus. Que haja fortalecimento espiritual nas nossas vidas. Que você possa vestir toda a armadura de Deus e vencer contra esse lado.